Muito boa noite. Este Hangout está no ar. Aqui quem fala, seu irmão Neemias Gomes, aqui de volta com vocês toda terça no programa Examinando as Profecias. Vamos pedir as bênçãos do Eterno, meus queridos. Fechamos nossos olhos. Ó Eterno, Rei do Universo, obrigado por estarmos em tão boa circunstância e termos chegado ao fim de mais um dia para podermos ter um encontro com a verdade e poder examinar as profecias. Abençoa o tema de hoje, a guerra remanescente, e ao averiguarmos durante toda a história no passado, possamos enxergar quem é o remanescente e como será sua saga final nos últimos momentos da história da Terra. Perdoe os nossos pecados, não somos dignos, mas estamos em busca do Teu poder, da Tua bênção, em nome do nosso Salvador. Amém. Bom, queridos, estamos ao vivo. Para mim é uma satisfação poder estar de volta aqui com vocês. Como vocês sabem, o canal Verdade Revelada está impossibilitado de fazer hangouts. Nós, infelizmente, recebemos um strike, uma notificação da True TV, devido a um vídeo aí sobre os caixões da fêmea, etc. E eles nos estão punindo. E por isso estamos aqui no canal Neemias Gomes. Eu peço que você se inscreva no canal, que nos acompanhe, que compartilhe, que dê uma força aí. E com certeza, queridos, todos que tiverem um contato com essas mensagens serão esclarecidos, alertados e abençoados. Nós estamos num momento decisivo da história desse velho mundo e, portanto, precisamos ter um discernimento profético claro, precisamos ter conhecimento, que é mais que poder, é mais que um tesouro nessa época de tamanho engano e tamanha luta que passamos para seguir a verdade, seguir o que é correto. E desde já eu quero agradecer a todos os amigos que estão sempre aqui acompanhando, dando uma força, apoiando de diversas maneiras. Muito obrigado de coração. Eu tenho que agradecer aí alguns irmãos que sempre nos apoiam e que estão aí acompanhando esses hangouts. Só para citar alguns nomes. Nós temos aqui conosco Cristiano Machado, irmã Paula Sherlene, graça e paz, Renato Vidal, irmã Flávia Sampaio, seu esposo Sandro, seus filhinhos, que o Eterno vos abençoe, irmã Nájila Moisés, Shalom, querida, Max Dilzer, esposa Karina, Aldo Medeiros, boa noite, Leandro Renovato, Rio de Janeiro, né, Leandro? E Arrudim Pedro, Casal Júnior e Leide, Pedro Henrique da Silva, irmão João Batista, boa noite, Cristiano Machado, Cristiano Queiroga, Natan Barbosa, irmã Karine Silva, irmão Marcos Araújo, seja bem-vindo, a paz, irmão Kleber Matos, boa noite, irmão Cassimiro, boa noite, a paz do Eterno contigo, meu irmão. E todos vocês, queridos, meu abraço especial, meus cumprimentos e saudações, irmã Valéria, que o Eterno possa nos abençoar a todos com mais esse estudo. Olha, nós estivemos preparando esse material com muita luta, com muito carinho. Esperamos que você possa realmente ter uma compreensão aí desse assunto que nós vamos abordar hoje. Guerra final ao remanescente. Nós vamos, na maior parte, estar averiguando
E vamos estar averiguando aqui algumas profecias. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês para podermos aí acompanhar o nosso estudo de hoje. Bom, queridos, que honra, que prazer é estudar esse tema. A guerra final ao remanescente. Bom, nós estamos em uma época onde a verdade é impopular, nem se fala no tocante aos mandamentos do Eterno. Aí realmente se torna ainda mais difícil a jornada pela defesa da mensagem do remanescente. Existe uma animosidade, uma inimizade, uma guerra contra a verdade, contra o remanescente, contra a mensagem que o remanescente representa nesses últimos dias. Você vai ver nesse hangout que o remanescente não se trata de uma determinada denominação. Não é uma placa, não é uma igreja específica. Se tratará de características que você vai estar verificando. Estaremos mostrando para você que existem coisas que determinam de que lado você está nesse conflito entre o bem e o mal. E como que certos traços de caráter, certos conceitos, certas ideologias podem atrapalhar e vão atrapalhar muita gente de fazer parte desse glorioso remanescente da profecia do Apocalipse. Queridos, Apocalipse capítulo 12 está dentre uma das visões mais impressionantes de João, o discípulo amado que recebeu na ilha de Patmos. Uma visão contrastante de dois símbolos que se enfrentam, que se chocam, e é também uma descrição histórica e profética, ao mesmo tempo, de todo o remanescente desde a antiguidade, alcançando até os dias de hoje. E nós vamos aprender com a história do remanescente que veio antes de nós, o que é necessário para ser um remanescente e o que está em jogo quando nós nos dispomos a seguir o Eterno verdadeiramente. Querido João, o discípulo amado, teve visões em símbolos proféticos. Eram alegorias, eram apenas ilustrações de grandes verdades que deveriam ser preservadas até que elas alcançassem os nossos dias. Tempo em que estamos vivendo os últimos dias da história da Terra, sem dúvida. E João, o revelador, ele descreve ali, nas suas visões da ilha de Patmos, um enorme conflito entre dois símbolos. Em Apocalipse 12, verso 1 e 2, diz: "E viu-se um grande sinal no céu." Sinal, que no original, signo, símbolo, ok? Então não pode ser compreendido da forma como se está lendo, como se está escrita. Ela tem um significado. Uma mulher, observe o símbolo que é descrito, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Agora note, o Apocalipse descreve, no seu total de 22 capítulos, duas mulheres. Uma, que é esta que você está vendo aqui, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela está ornamentada dos satélites naturais do céu: sol, lua e estrelas. Portanto, podemos concluir que esse é um símbolo bom. É uma mulher representando algo
puro, algo divino. Ela detém características positivas. Analisando melhor na profecia o que uma mulher representa, em Efésios capítulo 5, você já deve ter lido, verso 23 em diante, Paulo fazendo uma analogia em torno da mulher e do seu marido, como sendo Cristo e a igreja. Se Cristo é o marido, logo a mulher representa a igreja de Cristo, do Messias ungido. Portanto, quando nós lemos em profecia a palavra mulher, nós temos também essa mesma interpretação baseada no livro de Isaías, onde fala da filha de Sião como sendo uma donzela delicada, ou ainda uma noiva para o Salvador. E, portanto, temos aqui uma visão, na realidade, que João estava tendo uma visão da igreja. A igreja do Salvador de fato. Agora, que igreja é essa? Em que tempo? Em que lugar? Profecia tem que ter um lugar e tem que ter uma data, senão não tem importância. Então vamos analisar. Essa mulher está vestida com o sol. O que o sol representa nas Escrituras? No livro de Malaquias, capítulo 2, que é uma profecia messiânica, diz exatamente isso sobre o sol. Mas para vós que temeis o Eterno, nascerá o sol da justiça, trazendo cura debaixo das suas asas. Ou seja, o profeta Malaquias anteviu a gloriosa vinda do Salvador. Estamos falando da primeira vinda, onde nasceria o sol da justiça. Este sol, em profecia, está relacionado sempre à justiça, representando essa característica especial do Eterno. Mas, bem, o que é a justiça? No Salmo 119, no verso 172 diz: a minha língua falará das tuas palavras, porque todos os teus mandamentos são justiça. Leia lá. Portanto, a mulher vestida do sol, de Apocalipse 12, representa a igreja verdadeira do Eterno na terra, que está revestida. Ela se encontra coberta da justiça do Eterno. Ou seja, os mandamentos do Eterno envolvem essa igreja fiel. Não pode haver uma igreja genuína, bem vestida, coberta, sem os mandamentos do Eterno. O povo do Eterno sempre se caracterizou pela sua fidelidade, a obediência aos mandamentos do Pai. Senão, ela já não seria uma noiva, uma igreja fiel. Seria como qualquer ímpio. Seria como qualquer filho do diabo, filho das trevas, que desobedecem aos mandamentos do Eterno. Portanto, vemos aqui essa característica determinante da igreja do Eterno. Para ser igreja do Eterno é necessário a prática da obediência. Sem obediência, não se pode se denominar igreja do Eterno. Pois bem, as Escrituras mencionam que esta mulher também está adornada com uma coroa de 12 estrelas. 12, que é um número muito sugestivo em todo o decorrer do relato bíblico, sempre se referindo a lideranças que o Eterno coloca para o seu povo. Por exemplo, Jacó denominou 12 de seus filhos para representarem a sua descendência. Nós temos aí o Salvador nomeando 12 apóstolos para sucederem a ele à frente
ou representando o seu povo, sua igreja, sua eclésia. Então, quando lemos em Marcos 6, verso 7, nós vemos que o Messias fez questão de chamar 12 para segui-lo. Portanto, as 12 estrelas representam os 12 apóstolos. Representam essa liderança representativa dos remanescentes. Como vemos em Apocalipse 7, o remanescente está distribuído em 12 tribos. Nos últimos dias, 12 tribos espirituais se encontram sobre toda a terra. Muito bem, mas não é só isso. A mulher está com os pés, com a lua debaixo de seus pés. Ou seja, ela está apoiada, ela se fundamenta na lua. E muito interessante essa simbologia, porque no Salmos 89, verso 37, o Eterno diz que pôs a lua para sempre como uma testemunha fiel. Lógico, a lua reflete a luz do sol. Ela testemunha do brilho solar. Ela está no céu para testemunhar do astro maior. Ou seja, essa igreja, ela se fundamenta em uma testemunha fiel e ela irá representar essa testemunha fiel. Mas o que essa testemunha fiel representa? O testemunho do Salvador, lógico que ela vai testemunhar da lei do Pai e vai testemunhar do Salvador. E o testemunho do Salvador, segundo o Apocalipse capítulo 19, verso 10, é o dom da profecia. Ou seja, queridos, a verdadeira igreja do Eterno sempre manifestou o dom de discernimento das profecias. O seu povo deve representá-lo na terra e ser um atalaia, ser um mensageiro da sua vontade, revelar a sua verdade para o mundo que está perecendo. E o testemunho do Salvador é o dom da profecia. O que é esse dom da profecia? É a habilidade de interpretar corretamente profecias como esta que nós estamos estudando nesse momento. Aí você diz, mas meu irmão, não é muita arrogância sua dizer que todos nós temos que ter o dom da profecia? Todos nós devemos conhecer profecia, devemos interpretá-las corretamente? Eu digo que não. Em 1 Coríntios 12, verso 1 em diante, Paulo começa falando dentre os dons espirituais, o que deve mais ser buscado, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é o dom da profecia. Sempre foi assim. A igreja fiel sempre manifestou a lei do Eterno e sempre se fundamentou no dom da profecia. A lei e os profetas. Lei e profetas. Lei e profetas. Lei e profetas. Não é diferente na renovação da aliança, os quais muitos chamam Novo Testamento. Essas duas características também estarão presentes no fim, como vamos examinar mais à frente. Bom, queridos, eis que surge o grande dilema. As pessoas me perguntam, irmão, as pessoas sempre querem saber qual é a nossa denominação. Qual é a tua igreja? Onde você frequenta? De que grupo você faz parte? Você tem carteirinha? Você tem seu nome arrolado em algum livro de membros? Interessante que dentre as características do remanescente, nós não encontramos nada disso. Não é exigido ter carteirinha de membro, não é exigido ter uma placa específica, não é exigido de maneira nenhuma uma denominação, uma instituição. Nós temos apenas características, é só.
Características essas, como já vimos, que são primordialmente a lei do Eterno, seus mandamentos. E lógico que há uma representatividade de mensageiros que levam essa mensagem, detêm essas características. Então, será que esta mulher do livro de Apocalipse se refere a uma denominação específica? Será que no passado essa igreja ela tinha realmente essas características e hoje ainda deve possuir? São essas e outras perguntas que nós vamos estar respondendo no decorrer desse estudo. Então, nós temos aqui uma experiência muito interessante sobre o remanescente. E aí, meus irmãos, é onde a gente vai ver que existe uma relevância impressionante nessa profecia, porque somente estudando ela você vai saber aonde você deve congregar, aonde você deve se afiliar e qual será a sua posição, qual é a vontade do Eterno para que você esteja do lado da verdade nos últimos dias. Então vamos lá. Um abraço aí para os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Bruna Soares, Alexandro, irmã Silvânia, paz seja contigo, irmã Sueli Rosa, Umbelina Dantas, irmão João Batista. Irmão, a internet tá difícil mesmo. Todos nós estamos passando por transtornos. Rosângela, seja bem-vinda. Flávio Clementino, irmã Isaira, olá. Jonathan Ribeiro. E tem mais irmãos, queridos amigos que estão nos acompanhando em mais esse estudo. Por enquanto, só a introdução. Marinho, boa noite também. Por enquanto, essa é uma introdução. E aí nós vamos chegar agora no tema central, que são mais características desse remanescente. Muito bem, continuando aqui no Apocalipse capítulo 12, agora no verso de número 2, nós lemos o seguinte. E estava grávida, se referindo à mulher, que nós já sabemos pela interpretação profética, chave bíblica, que se refere à igreja. Igreja fiel, lógico. Porque como já vimos, o Apocalipse retrata duas mulheres, uma prostituta e essa virgem pura. E nós sabemos que a virgem pura se trata da igreja fiel. Só há duas igrejas. A igreja verdadeira, que é fiel, e a igreja falsa, que é infiel, que não tem a doutrina pura do Salvador. Ela não se fundamenta nos profetas, ela renega a lei do Pai. E é uma igreja que não tem uma representatividade espiritual. Ela tem uma hierarquia. Ela tem um controle. E no Apocalipse 12, verso 2, continua descrevendo essa igreja com dores de parto, porque ela está grávida e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, queridos, no momento em que nós encontramos essa igreja, nós estamos falando, você sabe que não se refere a uma mulher específica, embora Maria poderia se aplicar aqui à gravidez do Salvador, mas espiritualmente falando nesse contexto se refere exatamente à igreja judaica, aquele povo de outrora escolhido para dar testemunho da lei dos profetas para o mundo, para representar uma mensagem espiritual e uns mensageiros espirituais em 12 tribos.
E aí nós vemos que, no contexto, no momento em que esse texto foi escrito, essa profecia se referia ao tempo da igreja judaica. Tempo em que não havia ainda a inclusão dos gentios. Se refere especificamente aos fiéis dentre o povo hebreu, que realmente eram os portadores dos oráculos, foram escolhidos como portadores para esses oráculos, e nesse contexto se refere a eles, aquele povo, em exclusividade. E toda aquela descendência de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, iria suscitar da sua semente o Messias, o Salvador, ou um povo fiel, um povo que deveria ser povo remanescente, um povo que apregoaria a justiça, a profecia e os mensageiros do Eterno, do Deus Eterno, o verdadeiro Criador do universo. Então, naquele momento, nós estamos falando aqui por volta do tempo antes do ano 1 da nossa era, ou antes da vinda do Messias, o mundo inteiro estava em agitação. O mundo estava dominado pelo Império Romano, havia uma língua predominante, que era o grego, que facilitou a pregação da verdade para aquele tempo, para preparar o povo para receber o Messias. Todo o cenário estava montado e era no meio de muita agitação política, social e lutas nacionais que a mulher estava para dar à luz, que o Salvador, a semente verdadeira, estava para brotar e suscitar de si mesmo seus discípulos de caráter semelhante a ele. Muito bem. No verso 3 agora, daqui a pouquinho nós vamos tocar mais um pouco sobre o tempo em que o Messias veio, com vários revolucionários, como os zelotes, do qual Barrabás fazia parte, que eram agitadores, faziam protestos, faziam motins, saqueavam, matavam, acreditavam assim estar servindo ao Eterno para trazer o seu reino. Haviam reis que assumiram tronos e eram depostos, como Herodes, Antipas e outros Herodes antes dele, que foram terríveis. E vários representantes romanos que estavam nesse cenário da Judéia, onde havia toda essa agitação. E no verso 3 diz o seguinte: agora vamos ver a descrição do grande poder opositor do povo do Eterno na terra. E no verso 3 diz: e viu-se outro sinal, símbolo no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Imagine, querido, o dragão que tem como principal característica ser perseguidor. Quando nós lemos no decorrer desse contexto, o capítulo 12, você verá o dragão perseguindo. O dragão representa perseguição. É essa a principal característica. Já que é uma fera antiga, escrita pela mitologia, né, como uma besta selvagem, iracunda, feroz. E aí você vê outra característica desse dragão, de cor vermelha. Como veremos mais a seguir, no verso 9, o dragão é um outro nome para diabo, Satanás e antiga serpente, o inimigo das almas, o grande poder perseguidor. E note, João observa esse dragão vermelho, que no vermelho, na profecia, vermelho é associado também ao pecado. Isaías menciona no capítulo 1, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata. Vermelho tem característica de pecados. É o grande inimigo da lei do Eterno.
o grande poder perseguidor do seu povo. E a Escritura menciona que ele tinha 7 cabeças. 7 é um número de perfeição. Cabeças representam domínio. Ou seja, é um domínio perfeito ou completo de toda a história da terra em que o dragão, o diabo, deteve seu domínio. Então, ele representa o domínio de Satanás sobre toda a terra, durante todas as eras, 7 cabeças. E essas cabeças possuem 10 chifres. Chifre que é um símbolo de poder, de força. Basta ler o livro de Daniel, capítulo 7, verso 18. Você observa chifres, força, poder. Representando a parte superior dessas cabeças, que é a fase final da história da Terra, onde essas 7 cabeças redundarão em 10 poderes. E nós vamos mais à frente estudar que haverá uma nova ordem mundial para perseguir esse remanescente, e o povo do Eterno, o povo escolhido, ele sempre está no meio desse conflito. E sobre as cabeças, 7 diademas. Observe, no momento em que João teve a visão, o poder, o domínio de Satanás estava concentrado em um desses 7, ou seja, nessas 7 cabeças, 7 domínios mundiais que Satanás escolheu para representá-lo na Terra. Diademas são coroas. Nós observamos aqui uma monarquia, uma representatividade política, de governo, que tem a ver com reinado, com reis, e etc, etc, etc. No verso 4, a Escritura já volta lá mais atrás, em tempos remotos, que nós não temos como determinar, estão muito além da nossa compreensão. E no verso 4 descreve: e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Observe, queridos, que aqui mostra uma das maiores artimanhas do dragão, o perseguidor, para derrubar o povo fiel. No caso aqui, falando das estrelas, que nós já vamos chegar ao entendimento que no próprio capítulo 12, no verso 7 em diante, denota que as estrelas representam os anjos do céu, os mensageiros do Eterno. E esse dragão tem um poder enorme de perverter, de derrubar as criaturas do Eterno, e aqui no caso, ele levou após si com a sua cauda, essa arma maligna que nós vamos já entender o que essa cauda representa. Levou consigo a 1/3 parte das estrelas do céu. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Queridos, nós vamos observar que toda vida que o Eterno tem alguém fiel sobre a terra, o dragão está de olho. Ele para diante desses. É lógico que o ataque dele se dá apenas com a permissão do Eterno. Mas o fato é que ele cerca, ele para, ele embarreira o caminho do povo do Eterno. E a Escritura diz que, de modo que ele estava esperando tragar. A Escritura compara Satanás a um leão devorador que ruge buscando uma presa, buscando a quem tragar. O inimigo das almas está buscando derrubar o povo do Eterno. Por diversas maneiras, diversos estratagemas, ele sempre buscou destruir todo vestígio do remanescente do Eterno. Você verá que desde a antiguidade ele tentou matar os primogênitos lá do povo hebreu que estava em cativeiro no Egito. Ele matou Abel, usando ou incitando Caim com inveja, ciúmes, a cometer assassinato. Ele tentou destruir por diversas vezes vários dos descendentes do povo
de Israel, principalmente a semente de Judá, pela qual viria o Messias. Tentou matar o rei Josias, aí esconderam essa criança, o sacerdote escondeu. Ele tentou matar Moisés logo no nascimento, ele tentou matar, sempre exterminar o povo judeu, que sempre representou na terra a igreja que tinha a lei e os profetas. Nós vamos já ver como se perpetuou essa semente até os dias de hoje. Mas muito bem. Ele queria tragar o filho. Se nós observarmos de uma maneira mais literal do texto, podemos afirmar que pode se tratar também do nosso Salvador, que assim que ele nascesse, ele iria tentar destruí-lo. Lógico que podemos falar da verdadeira semente, o Salvador. Mas muito bem. Observe que o dragão utilizou a cauda para fazer com que caíssem a terça parte dos anjos fiéis no céu. Se tornaram infiéis. Se transformaram em anjos caídos ou demônios. Em Isaías 9,15 está escrito que o profeta que ensina mentiras é a cauda. Queridos, um dos maiores enganos de Satanás nos últimos dias e desde a antiguidade contra o povo remanescente é se utilizar de falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que vem em nome de Deus, trazendo uma mensagem, portando uma revelação em nome de Deus que o Eterno nunca mandou que eles profetizassem. São mentirosos. E com essa artimanha, Satanás enreda as multidões. Com um falso profeta que fala daquilo que o Eterno não lhe mandou. Apenas, como diz o profeta Jeremias, são loucuras de sua própria cabeça, são invenções de seu coração. Bem, observe, queridos, que essa mulher fiel, essa igreja fiel, estava cercada. Nós aqui observamos em primeira instância que no momento que o Salvador veio, se trata da igreja judaica. Repito, igreja que detinha as características, a lei e os profetas. E tinha a representatividade do Eterno na terra, as 12 tribos de Israel. Porém, observe que ao ser cercada, ela então é atacada ferozmente por essa força maligna a ponto de Satanás querer, se possível, matar e exterminar todo e qualquer fiel remanescente. Se lhe fosse permitido, ele destruiria, ele exterminaria toda a descendência de boas pessoas da terra. Todos os fiéis, todos os obedientes seriam exterminados. Isso foi tentado ao longo das eras, como já citamos alguns exemplos aqui, e é sempre o povo fiel que é o alvo de Satanás. Ele está no meio desse conflito. Sempre o remanescente é o alvo desse povo. Então, a priori, nós observamos que o povo judeu, que vinha da descendência literal de Judá, de Davi, ele foi atacado e por decreto de Herodes foi ordenado que todas as crianças de até 1 ano fossem exterminadas de todo o território da Judéia. E o poder utilizado ou representado pelo dragão aqui era Roma imperial. A Roma sanguinária que estava dominando a Judéia, que dominava o mundo naquela época. Desde o ano 165 antes do Messias dominava todo o mundo, e desde o ano 160 antes do Messias invadiu Jerusalém e a possuiu, e tinha os seus governantes representantes do império. No caso aqui Herodes, representando o grande dragão vermelho perseguidor que queria tragar
a criança assim que nascesse, queria exterminar a semente do Salvador da terra. Queridos, observem, o Império Romano foi um dos maiores perseguidores do povo do Eterno. Desde os circos romanos, desde as crucificações, desde toda a mortandade, assassinato que eles fizeram contra todos os mártires, até o quarto século, o Império Romano representa, nesse contexto, o grande dragão vermelho, que foi o assassino também do nosso Salvador, o Messias ungido, que veio proclamar as boas novas, ele veio reiterar a aliança do Pai, não somente com os judeus, agora com gentios, comigo, com você, que somos estrangeiros da comunidade de Israel, comunidade judaica. E a partir de então nós vemos que nesse contexto nós temos o povo perseguido pelo dragão, e o Apocalipse 12:5 diz que a mulher, a igreja, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Observe que o Salvador é descrito como poder político aqui também. E aqui o verbo haver, ou verbo existir, está no modo futuro. Ele há de reger todas as nações. Esse é um grande problema de muitos céticos e ortodoxos que negam a messianidade do Salvador, Yeshua, Jesus Cristo. Porque ele recebe, então, com a sua vinda ao planeta Terra, a autoridade, a primazia de requerer o domínio da Terra. Mas num tempo futuro, ele há de regir todas as nações com vara de ferro. E aí diz, situando ainda no contexto daquele tempo, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Demonstrando aqui a vitória do Salvador na sua ascensão, selando assim sua vitória completa. E aqui descreve, arrebatado para o Pai, o Eterno, o Rei do Universo, e para o seu trono. Ou seja, ele se assenta ao lado, à destra, do trono da majestade dos céus. Queridos, Salvador, representando toda uma linhagem de fiéis, vindo a esta terra e depois subindo ao céu, completando assim sua missão terrena, representando essa semente que ainda haveria de ser perseguida, embora o Salvador tivesse subido ao céu, mas ele muito bem nos avisou que quando fizerem a um destes pequeninos, fizestes a mim. Ou seja, o dragão não tem como mais matar o Salvador, não tem como mais atacá-lo fisicamente, então ele provoca o nosso Salvador, o nosso Redentor, o príncipe da vida, machucando os seus servos, ferindo os seus discípulos, atacando o seu povo fiel na terra. E é lógico que tudo isso aconteceu com a permissão do Eterno. Porque ele bem nos avisou que neste mundo nós teríamos tribulações. Os seus filhos sendo entregues como comida para os leões das arenas romanas, sendo crucificados, sendo queimados. O número de mártires aguou toda a terra com sangue inocente. E então, queridos, aconteceu o que poderia acontecer de pior, que é o grande engano
que Satanás iria utilizar para fazer a coisa mais terrível, mais maligna, mais astuciosa que qualquer um de nós poderia imaginar. Agora ele iria utilizar a igreja para perseguir o remanescente. Uma igreja que se dizia cristã, para matar, para estuprar, para roubar o povo fiel. Não existe nada mais sinistro, mais covarde, mais enganoso do que jogar irmão contra irmão, cristão contra cristão, messiânico contra messiânico, para assim fazer a maior carnificina de todos os tempos. Sim, queridos, os demoníacos imperadores romanos foram inspirados pelo demônio para assassinar os seguidores do Salvador aos milhares, aos milhões. Nero, Calígula, Diocleciano, todos esses imperadores foram terríveis. E ali eles obrigavam os seguidores do Salvador a renunciarem sua fé. A verdadeira igreja eram os mártires, eram os perseguidos. Eram aqueles que confessavam o nome do Salvador a despeito das consequências. Durante toda a história, o povo fiel tem sido perseguido. Você quer ver só uma coisa? Houveram 400 anos de cativeiro do povo judeu, amargando no chicote de Faraó no Egito. Houveram mais 70 anos de cativeiro babilônico, amargando no sofrimento em Babilônia, até retornarem para sua terra. O povo ainda foi trucidado pelos exércitos de Antíoco Epifânio e outros líderes gregos, aos dezenas de milhares. Ainda depois que os romanos invadiram Jerusalém, no ano 160 antes do Messias, dezenas de milhares foram mortos mais uma vez. No ano 70, essa quantidade foi consumada ainda, com a quase que total destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, depois do Messias, você vê por quase 4 séculos de martírio sob o Império Romano Imperial. E a partir do 6º século, você vê um martírio que é conhecido a Idade Negra, Idade das Trevas, Idade de perseguição aos verdadeiros remanescentes, a verdadeira igreja do Salvador na Terra. São os mártires que morreram sob a Inquisição, sob a caça às bruxas, sob todo tipo de perseguição da Igreja Católica Romana. Dizem que varia entre 60 a 100 milhões o número de inocentes, de pessoas que foram assassinadas pela Igreja. E o Apocalipse 12, verso 11 e 12, traz uma característica das verdadeiras testemunhas do Eterno, da verdadeira igreja. E diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram sua vida até a morte. Querido, a verdadeira igreja do Messias não é a igreja que ostenta as bênçãos temporais, carro novo, empresa, pão, isso e aquilo. A verdadeira igreja é o povo que está disposto a morrer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que, aliás, a palavra testemunho no grego original é martúrio, que quer dizer mártir, quer dizer morrer. Eles testemunhavam com a própria vida. Eles venciam pelo sangue do Cordeiro porque eles se confiavam inteiramente nos méritos do Salvador.
se confiava inteiramente no sangue, na remissão de seus pecados pelo sacrifício do Salvador. E aí está. Apocalipse 12, verso 6 diz que a mulher, essa igreja verdadeira, fugiu para o deserto. Observe, querido, isso aqui é muito importante. Houve um determinado momento na história que, se você procurasse a igreja remanescente, a igreja verdadeira, e você chegasse em alguma cidade, chegasse em algum lugar e perguntasse por essa igreja, e você não iria encontrar. Ela com certeza não era a igreja romana, ela com certeza não era as várias catedrais e templos que foram erguidos por Constantino em toda a Europa. Essa verdadeira igreja não era uma igreja oficial, não tinha placa, não tinha templos, ela não tinha nenhum tipo de organização sistemática. Essa mulher, ela era uma igreja fugitiva, era proscrita, era considerada inimiga da igreja oficial, a igreja estabelecida, a igreja católica romana, igreja perseguida, considerada clandestina, dissidente, considerada excomungada ou perdida para a igreja oficial na sua época. E ela era uma igreja fugitiva que a Escritura descreve, foi para o deserto. Agora observe uma coisa. Deserto na profecia aponta para regiões pouco habitadas. Nós estamos falando de regiões da terra difíceis de sobreviver. Lugares ermos, distantes, difíceis de acesso, como montanhas, como rochas, como florestas. Lugares muito longínquos, onde o Eterno já tinha lugar preparado para que ali fosse alimentada. Note, como a linguagem aqui é espiritual, esse alimento ele tem que ser o maná. Porque o povo do Eterno era alimentado no deserto com o maná. E novamente a experiência da igreja judaica se repete agora na igreja de judeus e gentios. A igreja remanescente, o povo remanescente, que agora conta com a inclusão dos gentios também. Aí você observa o seguinte, que ela é alimentada por 1260 dias. Ela é alimentada com o maná dos céus. Ora, o que é o pão que veio do céu? O Salvador diz, eu sou o pão que veio do céu. E as minhas palavras são o pão. Claramente, no livro de João, capítulo 6, esse pão representa as palavras do Salvador, as Escrituras. E há um local, que nós sabemos são os lugares ermos, nós vamos já determinar com mais propriedade que lugares foram esses, onde o povo remanescente, a igreja verdadeira, tinha fugido. Não era a igreja estabelecida, a igreja católica romana. Não era. Você está vendo que a mulher ela fugiu, era dissidente, era proscrita. E ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. Agora temos uma linha do tempo. Bom, 1260 dias na profecia, veremos que em interpretação profética, espiritualmente falando, um dia na profecia se refere a 1260 anos. Como sei disso? Em Números 14, verso 34, diz, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Ou seja, o Salvador ilustrou a experiência do povo rebelde lá no deserto com 40 dias. Mas nós sabemos que eles não vaguearam pelo deserto apenas 40 dias. Houveram, na realidade, 40 anos, onde eles levariam sobre eles as iniquidades. 40 anos.
Portanto, quando a profecia fala de 1260 dias, está se referindo, na verdade, a 1260 anos proféticos. Então você vê que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale exatamente um tempo que é um ano, conforme está em Daniel capítulo 11, ou seja, 360 dias no calendário do Criador, calendário lunar. 2 tempos são 2 anos ou 720 dias, e mais meio tempo, ou meio ano, que representa 180 dias, que na soma total equivale a 1260 anos proféticos, ou 1260 dias, como está na profecia aí. Então, meus queridos, a igreja do Salvador ficaria proscrita, ficaria escondida durante 1260 anos de perseguição papal. Isso é histórico. Pesquise sobre a Idade Escura, a Era das Trevas, onde não houve progresso científico, não houve desenvolvimento tecnológico, não houve avanço econômico, não houve avanço em área alguma durante esta era de reinado do anticristo, durante esta era de perseguição. Como já vimos, a igreja verdadeira foi a igreja que fugiu. E aqui nos dá um princípio muito importante, que é o seguinte: quando você enfrenta um inimigo, uma das alternativas que o povo verdadeiro do Eterno tem é fugir. Não adianta combater com as armas do inimigo, não adianta confrontá-lo com a maneira carnal, com as armas da carne. Uma estratégia para o povo remanescente, e que nós vamos estar vendo nesses últimos dias, que nos restará, é fugir. Não adianta comprar escopeta, comprar 38, comprar fuzis, armamento pesado. Não adianta nada disso, querido. Nos resta fazer uma coisa, que é o exemplo da mulher pura, igreja verdadeira do Apocalipse, que ela fez, ela fugiu. E aí você me pergunta: mas irmão, que plano é esse? Que arma é essa? Fugir, sim. Veremos que o Eterno vai nos municiar e ele vai suprir outras maneiras de lutarmos nessa guerra. Mas vamos em frente. Homens e mulheres fiéis mantiveram a tocha da verdade queimando. Queridos, em todos os tempos, sempre foi o remanescente o escolhido para a salvação. Não adianta professar, dizer que pertence a esse grupo, aquele. Não adianta dizer que tem descendência, que tem uma linhagem sanguínea especial. Nem uma característica humana, carnal, serve aos olhos do Criador. Nada disso serve. Nada disso é uma característica, uma prerrogativa para o povo escolhido, o povo remanescente. Ele tem que deter as características, ele tem que ter caráter. Então vamos observar que tem que haver realmente os pré-requisitos alcançados dentro das Escrituras para sermos chamados de povo fiel, povo remanescente, a noiva do Cordeiro. Pois bem, no livro História dos Papas, volume 2, na página 334, diz que muitos deles, ou seja, dos fiéis, foram expulsos de suas casas, com suas esposas e filhos, e tiravam até suas roupas. Muitos deles foram massacrados desumanamente. Queridos, a Inquisição católica, principalmente na Espanha, dava 1/3 de todos os bens dos hereges para quem denunciasse. Então daí você tira, é um bom negócio, está entregando os hereges como vai ser nos últimos dias. Eles vão subornar e vão pagar filhos para denunciarem pais, pais para denunciarem filhos, parentes contra o remanescente. Pois bem, 1/3 ia para o juiz. Então, era do interesse do juiz condenar
o máximo de hereges possíveis à fogueira, às guilhotinas, a todo tipo de morte. E um terço ia para a igreja. Olha só, um terço de todas as riquezas que os inocentes que morriam, um terço de seus bens ia para a igreja. A igreja romana, que está toda suja de sangue inocente e que está cheia de espólios e de riquezas ilícitas, de roubo, de confiscos, de desonestidades desses inocentes, durante 1260 anos de perseguição, supremacia papal no mundo antigo, no velho mundo da Europa. Todo mundo. Bem, queridos, João o Revelador, ele predisse que isso aconteceria durante 2000 anos de história da igreja. E João não viu apenas o início, o meio, mas também o fim da história dessa igreja, alcançando até os nossos dias. Pois bem, agora eu queria falar para você uma coisa muito importante. Um dos maiores problemas da humanidade é se apegar a elementos físicos para apresentar diante do Eterno um argumento válido para a salvação. Por exemplo, os judeus antigamente apresentavam sua linhagem sanguínea como sendo a base para a sua salvação. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Eles diziam, nós temos por pai Abraão. Nós somos o povo escolhido. E foi com esse argumento que eles tentaram contrariar o Salvador, quando disse, não sabeis que até destas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão? Bem, e nos nossos dias? Eu tenho encontrado pessoas que sempre apresentam o seguinte argumento. Eu estou salvo porque a minha igreja, a minha denominação é a certa, é verdadeira. Então, eu estou salvo porque meu nome está escrito lá naquele livro. Então não tem quem me tire da herança celestial, não tem quem me tire do céu. Eu tenho minha membresia. Eles apresentam esses argumentos físicos, humanos, para servir de base como prerrogativa para a salvação. Aí o camarada diz, eu dou o meu dízimo, não falto às reuniões, aos cultos, eu tenho direito, eu estou com a minha salvação assegurada. Lógico que ninguém fala tão abertamente dessa maneira exatamente, mas fica subentendido nas entrelinhas que a prerrogativa para a salvação é frequentar as reuniões e pagar o dízimo. Bem, existem alguns movimentos hoje, algumas instituições religiosas que afirmam ser a igreja remanescente. Elas dizem, nós somos o povo remanescente, nós temos a placa de remanescente. E fora daqui não existem remanescentes, fica difícil de se salvar. Eu já fiz parte de um movimento assim. Até certo momento da minha vida eu entendia que a salvação estava restrita àquele nicho religioso. E fora dali, coitadinho, estava todo mundo perdido. Será que é assim? Bom, isso é do ser humano. Querer ser exclusivista. Querer ser egoísta. Querer deter para si só o que é bom. Deus, para mim, o diabo para todo mundo. Queridos, o que acontece mesmo em grupos pequenos, como o nosso ou outros grupos
de pessoas que se reúnem, existe esse perigo de se sectarizar, de se tornar um nicho, de se tornar um clubinho fechado. Isso é perigoso. Porque pode acontecer que as verdadeiras prerrogativas de salvação estejam sendo postas de lado e você se apega a coisas fúteis. Que o apóstolo Paulo até chamou de esterco. Coisas de religiosidade, coisas de sistema, de homens, não valem de nada. E você vai ver quem é o remanescente dos últimos dias. Quais são as características que determinam esse remanescente fiel. Isso é muito importante entender. Exatamente, professor Hélio. Professor Hélio, conhecedor de história, reiterando aí 80 milhões de cristãos. Verdade, meu irmão. Muito bem. Exatamente, Fábio Magalhães. Bem-vinda, irmã Silvana Briguente. Paz. Mickey Leão, bem-vindo. Remanescentes do Messias. Irmão Raimundo Dias. Wagner Rocha, abração, meu irmão. Shalom. Emerson Frois. Irmã Josiane, bem-vinda também. Tiago de Moraes. Irmão Célio, olá. Cristiano Santos, querido, um abraço. Boa noite. Irmão Marcel Cavalcante, Árpia Prudente e demais irmãos. Alguém pode estar se perguntando que canal é esse? Queridos, o nosso canal Verdade Revelada está temporariamente impedido de fazer transmissões ao vivo. Portanto, nós estamos aqui. E até quando o Eterno permitir, nós vamos estar buscando aí se ajustar de alguma maneira. Mas se inscreva no canal. Todos os dias nós temos hangouts. Amanhã, lembrando aos irmãos, estaremos transmitindo o tema jornalístico. Documento especial Verdade News. Amanhã a partir das 20 horas, não perca. Bom, tendo posto isso, voltemos aqui para uma outra descrição de guerra, de batalha. E essa foi no céu. Ironicamente, começou no céu. Olha o que o Apocalipse revela. Bem, em Apocalipse 12, versos 7 e 8, diz o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais seu lugar se achou no céu. Note, o engano e as guerras começaram há muito mais tempo atrás do que nós imaginamos. Em um tempo indeterminado, houve um levante de Satanás induzindo os anjos do Criador contra ele mesmo. E as Escrituras dizem que batalharam contra o Cordeiro e contra os seus anjos, e eles não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja, queridos, que nesse momento da história, Satanás perdeu o seu posto celestial. Ele se achava ali o terceiro na hierarquia celestial, depois do Pai e o Filho, vinha ele como querubim cobridor, um dos comandantes celestes, abaixo do Salvador, o arcanjo Miguel. E quem tem dúvidas sobre quem é Miguel, ou nome de batalha do Salvador, assista um hangout Quem é Miguel, no canal Verdade Revelada, está postado lá, está bem recente. Mas não prevaleceram, aleluia. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, ou seja, ele jamais iria ter seu posto nas cortes celestes. Porém, observe, depois de ser expulso do céu, Satanás e seus anjos ainda tinham acesso ao céu. Vocês se recordam da história do patriarca Jó? Quando o Eterno pergunta para o diabo de onde vens, ele diz: eu venho da terra de rodeá-la, quando os filhos
do Senhor foram perante ele, entre eles o diabo. Sim, queridos. O diabo perdeu o posto no céu, mas ainda tinha acesso, livre acesso ao céu, onde acusava de dia e de noite a cada um dos servos do Eterno. Bem, o Apocalipse 12, verso 9 e 10, diz que foi, agora observe, agora sim, ele foi precipitado, ou seja, precipitado é derrubado, expulso. Dessa vez foi de vez, não tem mais acesso às cortes celestes. Foi derrubado o grande dragão, a antiga serpente. Dragão é o nome perseguidor do nosso inimigo. A antiga serpente quer dizer o seu poder enganador, representado lá no Éden. A antiga serpente que representa o espiritismo. A crença que a alma é imortal, desde o Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, né? 3 e 4. E aí vem chamado o diabo. Diabo quer dizer acusador. Esse nome representa a característica do nosso inimigo, de ser o nosso acusador. E Satanás, que simplesmente significa inimigo. Inimigo das almas. Meu e o seu inimigo. Que engana todo o mundo. Agora observe, novamente, o elemento utilizado por esse inimigo, que é o engano. E a abrangência desse engano, meu querido, não subestime o inimigo, pois ele enganou 1/3 dos anjos no céu, anjos inteligentíssimos, que estavam na presença do Eterno, foram enganados por ele, e o que dirá de nós, pobres mortais, utilizando menos de 10% da capacidade intelectual, e com 6.000 anos de pecado nas costas, e a Escritura dizendo que ele engana todo mundo. Ele foi precipitado. Novamente a palavra precipitado indica que ele foi expulso do céu de vez. Não mais teria acesso. E os seus anjos foram lançados com ele. A terça parte dos anjos, são milhões e milhões de anjos, foram lançados com ele. E nesse grande conflito, queridos, existem milhões e milhões de anjos que eu tenho que reiterar. Onde foram lançados esses anjos? Note, no trecho final do capítulo 12, verso 10, foram precipitados na terra. Esses demônios, esses anjos caídos se acham na nossa dimensão terrena, enganando e incitando os homens a todo tipo de crueldade, de maldades. Foram lançados. E o Apocalipse 12, e agora no verso 10, nós lemos o verso 9, agora o 10, fala que dá a ideia do momento em que essa expulsão de fato ocorreu. Porque ele tinha apenas sido deposto do seu cargo no céu por ocasião da batalha no céu, mas ele ainda tinha acesso. E agora a Escritura diz, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, do seu ungido, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, está caído, está expulso de vez, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Observem, queridos, que a linha do tempo descrita aqui na profecia é o momento em que chegou a salvação. Quando foi isso? Exatamente, na cruz do Calvário. Foi ali que a salvação realmente chegou, com a morte do nosso Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo pelos nossos pecados. Foi na cruz que o diabo foi de vez expulso, para não mais ter acesso às cortes celestiais. E ali foi deposto como o representante da terra, foi derribado aquele que é o acusador,
E o Apocalipse 12 ainda diz no verso 12, pelo que alegrai-vos, ó céus. É motivo de regozijo para o céu, porque nas cortes celestiais eles não mais vão ver a presença do inimigo por lá. Desde a morte do Salvador, no ano 31 da nossa era, aproximadamente, as cortes celestiais não mais são assediadas, não mais tem essa infiltração, tem mais essa presença maligna de Satanás, do grande inimigo lá. Por isso é motivo de alegria para eles. E é motivo de alegria dobrada porque o Salvador venceu. Porque ele retomou o domínio da terra que Adão tinha perdido, retoma esse domínio, se torna agora o gerente, vice-gerente da terra, do domínio da terra. E ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Meus queridos, desde a cruz, desde a morte e ressurreição do Messias, o diabo sabe que tem pouco tempo. São aproximadamente 2.000 anos que o diabo sabe que tem. E nós estamos observando que na profecia você tem uma linha do tempo e você tem um lugar. Sempre nós encontramos essas características. E no verso 14 diz, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Novamente aqui nós retomamos lá o princípio da visão. Né? E agora, num tempo mais específico, que é quando ele é deposto das cortes celestiais, no ano 31, e agora ele aumenta a intensidade dessa perseguição na igreja da renovação da aliança, que agora inclui não só judeus, mas também gentios. E queridos, será que as características do povo remanescente mudaram? Será, queridos, que para ser parte do remanescente que será salvo, nós precisamos de ter características humanas, como fazer parte de uma instituição religiosa, como ter o nosso nome escrito em algum livro de alguma igreja, como você realmente cumprir com certos rituais e dogmas religiosos, tradições religiosas? Será? Será possível? Vamos ver ainda nesse estudo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz, ele perseguiu a igreja que deu continuidade a essa descendência. Então vamos lá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Queridos, vocês lembram que nós falamos que o Eterno vai nos dar armas para esta guerra, esse combate? Você já sabe que uma das armas do remanescente é fugir. Quando você se defrontar com o homem sanguinário, o homem maligno, seja numa briga de trânsito, seja numa briga de vizinhos, seja numa discussão, seja em qualquer situação, quando você se confrontar com uma peleja, com um combate, a Escritura nos exorta a fugir. Não queira contender com o inimigo de frente. O remanescente não é brigão. O remanescente não é violento. O remanescente não é vingativo. O remanescente não é sanguinário. As Escrituras dizem que nós temos que fugir. E aqui o Salvador nos concede outro grande recurso, outra grande arma nessa peleja, nesse combate. E aqui a Escritura diz que a mulher recebe um par de asas. E o detalhe, asas de grande águia. Sim, querido. Isso é simbólico. O Eterno não vai nos dar um par de asas como os anjos para sair voando, não. É lógico que não. Nós estamos se referindo aqui a uma característica simbólica, uma maneira de escape que o Eterno vai nos suprir. E que arma é essa?
Observe que no livro de Isaías 41 diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Andarão, não se cansarão, voarão como as águias e não se fatigarão. Ou seja, nós estamos vendo que o Eterno iria suprir com livramento, com salvação, ele iria defender o seu povo no deserto. Esse par de asas ele é descrito no Êxodo, capítulo 14 e 15, quando o povo de Israel foi livrado do faraó. Com grande salvação, é descrito que aquele povo recebeu um par de asas de águia. Então o Eterno lutará pelo seu povo. Minha vingança, diz o Senhor, ele vingará o seu povo. Ele nos defenderá. E aqui diz para que voasse para o deserto. O deserto, você já sabe, são os lugares ermos, distantes, difícil acesso ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Olhe, o tempo profético é dado outra vez, são os 1260 anos que a igreja seria livrada, se esconderia no deserto, proscrita, clandestina, tendo por inimigo a igreja oficial estabelecida, a igreja romana, tendo por inimigo o Estado, que era governado, era manipulado por essa igreja. E aí, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, e observe o detalhe, fora da vista da serpente. Ou seja, o Eterno deu uma espécie de camuflagem para o seu povo, para escondê-lo das garras do seu inimigo. Fora da vista, fora do alcance, fora do domínio, da manipulação da falsa igreja, a prostituta do Apocalipse 17, Babilônia. E interessante que agora o termo utilizado é serpente para esse inimigo. Por que serpente? Porque essa serpente representa um dos maiores sortilégios do nosso inimigo, o engano. Como a serpente enganou Eva, para que nós não deixemos a simplicidade que há no Salvador. Então observe, queridos, os verdadeiros remanescentes, o povo fiel, o povo obediente, sempre foi uma minoria. Eles eram considerados desviados, ladrões, eram considerados apóstatas, hereges, pela grande maioria no seu tempo. E hoje, será diferente conosco? Será que nós somos melhores do que todos esses mártires, esses profetas, esses apóstolos, esses discípulos do Salvador? Será que nos dias de hoje nós temos que viver nos moldes dessa teologia da prosperidade, de que servir ao Eterno é ter carro novo, comer o melhor da terra, ser aplaudido, ser famoso, ser homenageado, ser aplaudido? Será que essas são as características do remanescente? Creio que não. E assim, pode ter certeza, o remanescente é considerado como perdido, como apostatado, como fora da comunhão com a igreja estabelecida ou as igrejas e denominações que tem por aí. Pode ir atrás. Quem fala a verdade não fica por muito tempo. Historicamente falando, houveram vários grupos de remanescentes que fugiram de Roma, fugiram das capitais do Império Romano, Sacro Romano, e eram os verdadeiros portadores da palavra do Eterno, das boas novas, da renovação da verdadeira aliança. Dentre eles, os valdenses. Os valdenses que habitavam nos Alpes suíços, da Itália, da Suíça,
Outros povos como além dos valdenses, os albingenses, anabatistas, tantos grupos de remanescentes que se achavam proscritos, fugitivos. E aqui está uma antiga moradia valdense, uma vila de valdenses nos Alpes suíços, que até hoje está preservada. A arqueologia, a história, confirma a existência desses grupos independentes, separados desse povo fiel. E aqui está, queridos, uma mesa de cópias das escrituras, uma mesa dos copistas que escreviam manualmente trechos das escrituras ou toda ela, e assim divulgavam as palavras de vida, sendo perseguidos pela igreja estabelecida que odiava as escrituras e matava todos aqueles que levassem essas escrituras ao conhecimento das pessoas comuns. Por isso o Apocalipse 12 fala que haveria essa grande perseguição e nos dá pistas de como será a última perseguição final. Perseguidos por causa da palavra, perseguidos por causa da obediência, da fidelidade. E diz no verso 15, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher. Agora observe, água como um rio. Se você observar o salmista, ele descreve os rios como perseguidores, seus inimigos, dentre seus próprios irmãos, seu próprio povo. E esses exércitos estão sendo lançados pela serpente, que representa o engano, representa a astúcia de engano da serpente que enganou Eva desde o princípio, Satanás. E essa água, como um rio, sai da sua boca. Ou seja, por ordem de Satanás, que aqueles homens perseguiam os remanescentes, o povo do Eterno. É por ordem de Satanás que o papado dava as ordens para matar, que passava as bulas papais para assassinar esses fiéis. E no Apocalipse 12 ainda diz que no meio desse conflito, o Eterno, mais uma vez, se interpõe em toda essa maldade. Diz que a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Observe duas coisas importantes nessa profecia. Que o remanescente seria ajudado por um novo território. Note, qual é a diferença de terra para deserto? Deserto representa um lugar ermo, difícil, pouco habitado. A terra representa uma outra região que também pouco habitada, porém um lugar a ser cultivado, que é diferente do deserto. Um lugar que iria crescer. E nesse crescimento, que é algo positivo, haveria um resquício de algo negativo. Por quê? Porque a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, essa nova terra, esse novo mundo, iria também abrigar os perseguidores do remanescente. Iria dar guarida também para os inimigos do povo fiel. E nós vamos já ver o que aconteceria nos últimos dias. Que essa terra, sendo uma ajuda, uma bênção para o povo remanescente, se tornaria uma maldição depois. Se voltaria contra esse povo que ela abrigou. Pois bem, nos anais da história, por volta do século XVIII, em pleno auge da perseguição papal, que durou até o ano de 1798, a terra, como conhecemos pelo termo Novo Mundo, abrigou os remanescentes que fugiram da Inquisição, caça às bruxas. Toda a mortandade que assolava na Europa.
e no restante do mundo conhecido. E a Terra, que era o Novo Mundo, descoberto historicamente por Colombo, né? Cristóvão Colombo, seria essa terra que na profecia abrigaria, que ajudaria o remanescente que fugia. Dentre esses remanescentes que fugiram da Europa por liberdade religiosa, estavam os puritanos, os huguenotes franceses, vários protestantes que amavam as escrituras. Você observa, aqui estão as escrituras no solo americano. Dentre eles, um navio que zarpou, chamado de Mayflower, trazendo vários dos pais peregrinos que haveriam de povoar, veja, não colonizar, mas povoar aquela terra. E eles fizeram um voto, eles juraram desde o primeiro momento, quando aportaram em terras americanas, e de joelhos agradeceram ao Eterno pela guarida, pelo refúgio, pelo novo mundo, que viria a ser os Estados Unidos da América depois, e agradeceram ao Eterno pelo refúgio, pela liberdade que eles estavam tendo, de servir pela sua própria consciência, a vontade do Eterno, seguir as Escrituras. E eles juraram que jamais teriam novamente um rei, ou seja, eles não teriam a forma de governo monárquica, não seriam uma monarquia. Eles juraram que jamais teriam um papa novamente, ou seja, eles não seguiriam o sistema papal na religião. Esses poderes estariam separados. Política e Estado estariam separados nesse novo país. Haveriam de promover liberdade religiosa, liberdade civil e liberdade de comércio, que são os segredos do país mais poderoso até hoje, os Estados Unidos da América. São os segredos daquele país, com princípios do Cordeiro, que são princípios de liberdade. Meus queridos, aqueles homens e todas as suas gerações haveriam de também sofrer com a infiltração e com a guarida também que essa nova terra, esse novo mundo daria para os seus inimigos. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é uma só, que definiria toda a situação econômica, a cultura, a educação. Aquele país foi um país povoado. Aquelas pessoas que iniciaram a povoação e construíram aquele local, eles não exploravam e saqueavam as riquezas daquele país. Eles concentravam aquelas riquezas lá. Diferente de nós que fomos saqueados pelos portugueses, pelos estrangeiros, levaram todo o nosso ouro, nossos recursos naturais, e que, de uma maneira terrível, sempre restringiram a liberdade e sempre estabeleceram a superstição, uma série de coisas que não permeavam na cultura norte-americana. E lógico que, como veremos, como a profecia predisse, aquela terra engoliria a água como um rio que foi lançado da boca da serpente e se tornaria maligna nos últimos dias. Então guarde esse contexto. Estados Unidos, mais uma vez, nos últimos dias, a terra que abrigou a mulher, agora se voltando contra a igreja verdadeira. Então, queridos, o povo remanescente encontrou um refúgio nas terras norte-americanas. Ali, eles estabeleceram seu negócio, suas casinhas, sua liberdade de adoração, e por isso foram tão prósperos, foram um povo tão abençoado.
E agora chegamos na guerra final ao remanescente. Essa profecia ainda está para se cumprir. Ela não atingiu seu cumprimento completo ainda. A Escritura diz que o dragão, note, o nome dragão, ele está sendo usado novamente. Antes estava mencionada a serpente, agora o dragão retorna. Depois que ele engana, usa seu sortilégio de engano da água que sai da sua boca, com infiltração das sociedades secretas nos Estados Unidos, com a maçonaria, como Skull and Bones, Bohemian Grove, os Illuminatis, jesuítas, uma série de outras ordens que se infiltraram naquele país e hoje comandam a política, hoje comandam a economia, hoje comandam a religião, inclusive a protestante daquele país e as suas afiliadas em todo o mundo. Aquela região que foi enganada pela serpente, nos últimos tempos a profecia prediz que o dragão irou-se contra a mulher. Note, nós já sabemos que desde o princípio desse estudo, o dragão está irado contra a igreja. Isso nós já sabemos. Só que esta igreja não é o alvo da guerra desse dragão. Porque a Escritura ainda diz que ele foi fazer a guerra ao remanescente. Ou seja, querido, não basta você pertencer a uma denominação religiosa. Não é suficiente você dizer que tem um cartão de membro. Não é o suficiente você dizer que vai a todos os cultos e paga o dízimo. Não é suficiente você dizer que teu nome está escrito no hall de membros de uma determinada religião, que você cumpre os ritos, que você está com a sua religiosidade em dias, isso de nada vale. Você tem que ser remanescente. Não adianta fazer parte da mulher, você tem que ser um remanescente. Esse projeto tem batido nessa tecla, nós vamos bater nessa tecla até a última oportunidade que nós tivermos. Nós temos que fazer parte de um remanescente. A nossa experiência é outra, é final. Não se contente em ser de Laodiceia, uma igreja morna, que não é quente nem fria, não cheira nem fede, um crente meia boca. Não basta professar religiosidade. Você tem que buscar as características que te qualificam a ser um remanescente. Note que a guerra do dragão é contra o remanescente da semente. Semente da mulher. Semente do Messias. Semente essa que sempre foi, desde o princípio da história desse mundo, os fiéis que amam o Criador e guardam seus mandamentos. Fiéis que não vão medir esforços para cumprir a vontade do Pai. Essa é a prerrogativa maior do remanescente. São essas características que nos qualificam a ser herdeiros da vida eterna. O remanescente fiel, que como em todas as épocas, sempre guardou os mandamentos de Deus. Ponto. Aí, Apocalipse 12, 17. No contexto dos últimos dias, falando que o remanescente guarda a Torá do Eterno. Ele guarda o Decálogo. Na sua plenitude, os mandamentos do Pai são observados. Ora, aí você diz, mas os mandamentos do Novo Testamento são diferentes da Antiga Aliança. Será? O Salvador diz que não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Ele magnificou os princípios da lei do Pai. Foi além. Ele reiterou que matar também, odiar também é matar. Ele reiterou o mandamento não adulterar e foi além, diz que quem cobiça a mulher do próximo está adulterando. Ele reiterou o mandamento de não levantar falso testemunho, dizendo que você não pode nem jurar pelo céu, nem por nada, nem por você mesmo, porque você não tem como garantir nada. Então ele reiterou. Leia Mateus 5. Por misericórdia, pelo amor do Pai. Leia Mateus 5.
que o remanescente sempre foram os fiéis. Desde os tempos de Israel, Isaías já dizia, embora os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só um remanescente será salvo. Gente, sempre foram pouquinhos os fiéis. Foram 8 que entraram na arca, foram 2 que saíram do Egito e entraram daquela geração que entrou dentro de Canaã, da terra de Canaã. Foram 2 que foram livrados de Sodoma. Aliás, 3 que foram livrados de Sodoma e Gomorra. Sempre foram poucos. E agora? Quem são os remanescentes? Quantos são esses remanescentes? As características estão aqui. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora eu vou falar para você. Eu não sei quantos de vocês fazem parte de algum sistema religioso. Não julgo ninguém. Nós jamais faremos acepção de pessoas aqui nesse projeto. Temos amigos que estão dentro das igrejas aí, das denominações, mas eu te digo uma coisa. Ser membro de igreja alguma hoje é garantia de salvação, meu irmão, minha irmã. Não é garantia. Não me interessa se você faz parte da igreja que tem a placa escrita remanescente. Não me interessa. Ser parte de denominação religiosa alguma te garante a salvação. Você pode dizer, mas a minha igreja é mais antiga, minha igreja tem mais membro, minha igreja está na TV, minha igreja está no rádio, a minha igreja tem a verdade. Não me interessa. Fazer parte de qualquer grupo não é garantia de salvação. Ou você tem as características do remanescente, que guarda os mandamentos na sua vida, tem o testemunho do Mashiach, do Salvador, ou então, meu irmão, todos nós estaremos perdidos. Se nós não tivermos essas características, nós estamos perdidos. Nosso alvo deve ser, pela graça, pelo sangue do Salvador, guardar os mandamentos do Pai e testemunhar. Dar o testemunho do Salvador, do Messias. Você vai encontrar aqui no YouTube vários grupos, várias denominações. Você liga a TV, tem várias igrejas, tem grupinhos, tem nichos, tem clubinhos, tem panelinhas, e isso tudo é inútil. O Pai conhece o coração de cada um. Eu digo mais, hein? Há um povo do Eterno que está no meio dessas denominações. O Eterno sabe quem são. E o Apocalipse 18, verso 4, ele diz: ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Ou seja, se há um remanescente fiel, até no meio dessas denominações, no meio desse sistema religioso, eles vão sair um dia. Não vai ficar ninguém. Por quê? Porque o que vai dar o aval, a legitimidade para essas pessoas são as características. Ou eles guardam os mandamentos do Pai ou não guardam. Ou eles apresentam um bom testemunho, o testemunho do Salvador, ou não tem testemunho nenhum. Essa que é a realidade. Não me interessa com bem alguém pregue, não me interessa com bem bonito cante, isso de nada vale. As prerrogativas são obediência, são fidelidade. Então, meus queridos, nós temos que se apegar a essas características. É isso que o Apocalipse está ensinando. Então vamos lá. Agora nós vamos examinar um pouco mais essas características. O Apocalipse descreve os mandamentos do Eterno e o testemunho do Salvador, do seu Filho. Então, vamos lá. Vamos saber o que são detalhadamente essas duas características. Vamos lá.
Bom, o Apocalipse 19:10 descreve o que representa o testemunho do Messias. Aqui está escrito: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho do Salvador. Yeshua, Jesus Cristo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus queridos, o espírito também é o dom da profecia. Esse dom da profecia é o discernimento das profecias que estão contidas nas Escrituras. Ou seja, o remanescente terá a obrigação de entender corretamente, interpretar e levar a mensagem das profecias contidas no livro de Daniel. Veja só. O livro de Daniel, que é um profeta do Antigo Testamento, porém que escreveu principalmente para o povo do eterno nos últimos dias, como está lá no capítulo 10, verso 14. E essa profecia, esse conjunto de profecias do Antigo Testamento também, muitas delas se aplicam aos últimos dias, terá que ser explicada pelo remanescente. Então, se você está numa denominação que não tem um entendimento no livro de Daniel, nas profecias, meu irmão, saia de lá, porque você está na igreja errada. Não é a igreja remanescente, não é o povo remanescente. Saia de lá. Porque o povo remanescente tem por obrigação, por requisito, estudar, ler, entender e guardar as profecias que estão no livro de Daniel. Vamos lá. O dom, o testemunho do Salvador, que é o espírito de profecia, é o dom de interpretação também do livro de Apocalipse. Ou seja, o remanescente não pode dizer que esse livro é um livro selado, é um livro fechado, que é impossível a sua interpretação. Para ser remanescente, você tem que estudar o Apocalipse. É lógico. Como você vai saber quem é o remanescente? Como você vai se preparar para ser um se você não sabe nem o que é? Se você não estuda as profecias. E diga-se de passagem, meus queridos, somente aqueles que aceitam a lei do Pai podem compreender as profecias. Em Lamentações 2, verso 9, tem uma coisa muito interessante aqui, e você tem que saber disso, que os líderes religiosos jamais vão falar. Porque na sua maioria o sistema religioso é contra isso que eu vou ler para você. E nós vamos aqui para o livro de Lamentações, capítulo 2. E aqui diz o seguinte, no verso 9. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Então assim as igrejas, querido, quando rebaixam as normas, quando se apostatam da verdade, quando não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Então, queridos, essa é a realidade. O remanescente tem que entender as profecias do Apocalipse. E, portanto, não é os que estão dentro das denominações, não é estar dentro dos templos que nos torna igreja fiel, remanescente, sim as características. Pois Apocalipse 14, 12 reitera isso. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança, mesmo em face da perseguição e da guerra final que haverá. Os que guardam os mandamentos do Pai e têm a fé do Salvador. Meu querido, a obediência é um requisito para a vida eterna. E aqui reitera que é pela fé do Messias. Fé,
prova das coisas que não se veem, mas que se esperam. É o firme fundamento. Você crê porque está escrito, e ponto. Fé que nós somos o templo e morada do Espírito do Eterno. Não necessitamos de templos físicos, de denominações religiosas. Não precisamos de paredes, de cadeiras para ser igreja remanescente. Igreja que adora em espírito, em verdade. Em espírito porque é pela fé. Em verdade porque é segundo as Escrituras e nada mais que as Escrituras. E esse é o povo remanescente contra quem o dragão irá fazer a última guerra. Mas, queridos, nós seremos livrados. Amém? Eu e você que estamos buscando ser remanescentes, todos os que quiserem ser remanescentes, todos os que quiserem ser o resto, sobreviventes, terão que tomar uma decisão. Você vai fazer parte do povo remanescente ou das multidões das igrejas enganadas? Meus queridos, nós vamos ter que tomar uma decisão. Desde 2008, eu saí do sistema religioso que eu estava. E lá diziam ser igreja remanescente. Por quê? Porque é uma denominação milionária. Por quê? Porque é uma denominação que tem grande influência. Tem instituições que têm, diz deter as características de igreja remanescente. Só que não é o bastante fazer parte de uma denominação. Eu e você precisamos buscar essas características. E quando você for averiguar a situação hoje desses nichos religiosos dominados pelas elites ocultistas, pelos pastores maçons, pelos líderes jesuítas, não são todas, é claro. Há exceções, há bons pastores, há bons líderes que vão sair desses centros religiosos, que vão fugir da aparência do mal, de toda extorsão, de engano, de roubo. Vão sair dessa aparência do mal, desse sistema empresarial que transformaram a Igreja do Salvador para ser remanescente. Que o Eterno te ajude, meu irmão. Tenha misericórdia de mim, de ti, de cada um de nós, das nossas famílias. Sim, queridos. Precisamos ser remanescentes. Se tem uma coisa que você pode reter dessa mensagem, é que não se contente em estar dentro da igreja onde você está. Ou não se contente de estar só fora, mas sem a prática viva do Evangelho, sem uma experiência de testemunho vivo. Eu e você temos que buscar viver estas mensagens. Eu estou lutando, estou buscando. Porque nós sabemos que é uma questão de vida ou morte. Só haverão dois grupos, os perseguidores e os perseguidos. Os perseguidores serão destruídos e os perseguidos serão livrados pelo poder do Eterno. Queridos, nessa noite, vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir que o Eterno nos conceda coragem, determinação, para sermos parte do remanescente. Aqui, estamos buscando fazer parte de um remanescente que não visa dinheiro, não visamos fama, não visamos glórias mundanas, não visamos política. Visamos uma coisa, a minha e a sua salvação, meu irmão. É isso que importa. Que o Eterno nos abençoe. Possamos, irmãos, fazer parte dessa igreja espiritual. Igreja de pessoas. Não de instituições, de prédios, de indústrias, de escola, de hospitais. Não. Igreja fiel. Que ama o Criador e guarda seus mandamentos e que manifesta o testemunho do Salvador.
Que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Eu quero agradecer aos irmãos que estão até agora nos acompanhando. Amanhã estaremos de volta com o nosso Verdade News documento especial. Não faltem, queridos. Só para avisar, dia 23 e 24 estaremos no Piauí, estado do Piauí. Você que está aí pertinho, na Paraíba, de repente, Ceará, ou algum estado circunvizinho, participe conosco, tá bom? Você pode obter as informações pelo e-mail verdaderevelada@live.com. Dia 23 e 24, vamos estar passando a data e o local. E quero agradecer os irmãos que têm ajudado, os irmãos que estão passando por necessidade, têm orado. Mais uma vez pedimos orações dos irmãos em prol das pessoas que estão sofrendo dentro de casa, retaliações, muitos problemas para seguir a verdade, no trabalho, enfim, vamos orar uns pelos outros. Vamos fechar nossos olhos. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, sabemos que não é fácil seguir a verdade, mas sabemos que a tua profecia prediz de um povo fiel que guardará os teus mandamentos e que apresentará o testemunho de teu Filho. Ajuda-nos a ter discernimento profético, discernimento espiritual. Ajuda-nos pela fé, tua graça, a nos posicionarmos pelo que é certo, que é justo, amarmos o próximo, amarmos a ti sobre todas as coisas e estarmos de pé quando esse conflito, essa guerra final remanescente terminar. Aprendemos muito, Pai. Aprendemos que não podemos lutar com nossas armas humanas, que nos resta fugir e confiar no teu livramento. E sabemos que tu não falhará, Pai, pois os remanescentes não verão a morte. O Apocalipse diz que eles serão transladados vivos. Nos dê essa honra, Pai. Ser com os mártires que ainda vão testemunhar com a sua própria vida, mas que darão o último suspiro em testemunho da tua salvação, das tuas verdades, da tua profecia. Perdoa-nos o pecado, nossas faltas, nossas falhas. Abençoa as famílias que estão aqui assistindo. Cada casa, cada lar, expulsa as forças das trevas, repreende o nosso inimigo. Nos vinga, Senhor. Nos livra dos nossos inimigos. Em teu nome, nome do teu Filho, nosso Salvador, te rogamos, hoje e sempre. Amém. Queridos, uma boa noite. Fica o nosso abraço. Até amanhã às 20 horas. Estaremos aí com vocês. Que o Eterno vos abençoe.